Tito, capítulo 3. Acompanha comigo, por favor. Deus tem algo para nós, eu creio. Deus ministrou o meu coração essa semana. Eu mudei, não era o que eu falaria, mas a gente tem falado para nós estarmos sensíveis àquilo que Deus tem um tempo e um modo para Deus falar todas as coisas. Então eu queria muito que você estivesse atento. Diz o texto: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga assim comigo: mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Muito bem, versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora quero que você acompanhe comigo um outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, diga, nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Abaixe sua cabeça. Pai, está aqui tua palavra, fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações, nos dê entendimento. Assim como estivemos esse tempo tão precioso de adoração, de cura, Pai, que seja também um tempo de cura aos nossos corações, emoções, que a tua palavra produza tudo aquilo que o céu quer. Nós já convidamos, Pai, vem mesmo, deixa o céu descer nesse lugar, deixa os teus anjos passearem, deixa o teu Espírito fluir, que o de repente do céu possa, Pai, tocar as nossas vidas, em nome de Jesus. Só quem acredita, diga amém. Aleluia. Deus é bom, queridos. O tema da minha ministração nessa noite é regenerados por Cristo. Você pode repetir? Diga: regenerados por Cristo. Foi uma semana que Deus me trouxe muita coisa sobre esse tema, sobre esse assunto e sobre o poder que tem essa palavra regeneração. Definição, você dá um Google, eu te adiantei, é o processo de renovação. Regeneração é processo de renovação, reparação ou reconstituição de tecidos, órgãos, organismos, por danos, desgastes ou deterioração. Queridos, por que desse tema, por que dessa mudança e por que eu quero falar sobre esse tema, sobre regeneração com o seu coração? Eu acho incrível o significado dessa palavra, e eu falei que desde pequeno, nós, por termos uma criação meia do mato, meus pais são biólogos de profissão, são professores, meu pai é um apaixonado pela ciência, e meu pai sempre gostou muito de animais,
e nos ensinou a isso. E não só de animais, ele também gostava muito da tecnologia. Eu lembro que pequenininho saiu os primeiros videocassetes. Quem não sabe o que é videocassete, faz assim, ó. Duvido que esses adolescentes sabem o que é isso. Pois é, mas nós pegamos uma geração aí de videocassete, fita que você punha, tinha que rebobinar na caneta, assim, ó, para rodar, para você escutar de novo. Vocês não sabem o que é isso, mas... E eu lembro que os começos, os primeiros, meu pai gostava muito de filmagem, de câmeras, vídeos, e nos ensinou um pouquinho sobre isso. E juntando essa paixão da fotografia, de filmagens, junto com a paixão da ciência, e junto com esse tema, eu lembrei de algo que nós vivemos há muitos anos atrás, e eu pedi para a mídia, eles foram lá, fizeram um corte, sensacionais, eles são incríveis, amo vocês, e eles queriam passar todo, mas eu vou passar só um pedacinho para minha vergonha não ser completa, ser só parcial. Então, queria muito que você assistisse um pedacinho de algo que eu trouxe para vocês. Leonardo, eu fico tão admirado com o poder de regeneração desses bichos marinhos, dessas estrelas, desse ouriço, dessa assídia. Como pode ser tão grande? Por exemplo, olha, essa estrela aqui, ó, ela perdeu esse braço, mas você pode ver que isso daqui é novo. Tem uma semana de vida. Olha aí o tanto de estrelas. Se essas estrelas estivessem tudo dentro da mar, nossa, 3 dias mergulhando, eu cansei muito. Mas valeu a pena. Pegamos bastante material marinho. Amanhã, bem cedo, vamos levar todos esses materiais para pesquisar no laboratório. Caranguejo não tem problema de perder um braço, né? Ele forma outro logo em seguida, é igual as estrelas. Pena que o homem não tem esse poder. Quem sabe um dia o homem ainda pode ter. Amém? Queridos, eu falei que eu estava com a mão enfaixada. Eu tinha 12 anos de idade, eu vou fazer 52. Então, você está assistindo um vídeo de 40 anos atrás. O que é a tecnologia, a evolução. Mas por que eu fiz questão de trazer? Porque isso aí é um curta-metragem, é longo. Depois daí a gente ia para um laboratório, tinha toda a filmagem, depois a gente ia para um outro lugar. E o tema do curta-metragem, do filme, do Maury Trevisan Spielberg, era o poder da regeneração. E se você vê ali, a gente... Foi nós mesmos que pegamos essas estrelas. Meu pai, ele fez um curso de oceanografia em São Sebastião, e a gente acompanhava e ajudava, e foi dali que surgiu nossa paixão por mergulho, e desde então, né, já faz um tempo. E a gente nessa coleta desses materiais marinhos, ali se você pega a estrela, não sei se você sabia disso, mas a estrela, quando ela perde um braço, ela regenera. Daqui um mês, eu não sei o tempo, mas você vai olhar, você não percebe aonde foi que foi perdido, porque ela tem esse poder de criar um braço de novo. Você conhece a lagartixa, que você já foi tentar por susto, sem querer, ou por maldade mesmo. Agora você é nova criatura, você sabe que é um bichinho inofensivo, que só te ajuda, só faz bem, você não precisa ter medo.
Mas se você pegar a lagartixa, ela solta o rabo. É uma autodefesa. E por que ela faz isso? Porque ela sabe que passado um tempo ela vai regenerar. Esse rabo vai crescer de novo. É algo incrível o poder da regeneração. E termina o vídeo, o Léo falando assim, eu falo do caranguejo, né? Nossa, olha o caranguejo, perdeu a pata, é igual a estrela, ele nem está muito preocupado, porque vai passar um tempo, ele vai criar de novo. E o Léo fala, quem sabe, né? Por que isso não acontece com o homem? Quem sabe um dia o homem possa viver isso. Isso era um sonho que meu pai falava, que meu pai tinha, meu pai achava incrível 40 anos atrás. E por que surgiu tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa semana saiu um trabalho científico, talvez um pouquinho mais de uma semana, de uma cientista brasileira chamada doutora Tatiana. Ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma mulher que estuda a proteína do corpo humano. Eu assisti um podcast dela, em torno de 28 anos de estudo. Queridos, isso é uma vida. Imagina você dedicar a estudar uma coisa, 28 anos. E ela estudou uma proteína da placenta, que é produção natural que nós temos, que foi Deus que fez, que está no nosso corpo, chamado laminina. Vou repetir devagar porque você vai falar comigo. Laminina, diga laminina. Essa proteína foi a que deu origem, e ela pega e começa a estudar, e ela vê as ligações químicas, peptídicas, sei lá como é que fala isso aí, e ela pega e ela começa a perceber que em uma ligação, ela conseguiu criar uma outra proteína, chamada polilaminina. E estudando a polilaminina, ela percebe que essa proteína tem o poder de reconectar, de regenerar as células nervosas. Vou ler um texto dela, abre aspas. Quando conseguimos reproduzir a polilaminina no laboratório, percebemos que ela poderia orientar os neurônios a se reconectarem e restabelecer a comunicação entre as células nervosas, permitindo que os movimentos fossem recuperados. Fechem aspas, explica a doutora Tatiana. Deixa eu traduzir isso de uma forma mais clara para você. Ela começou a fazer testes com pessoas com problema de lesão medulares. Lesão medular é a pessoa que teve um acidente que quebrou a espinha, que ficou paralítico, paraplégico, tetraplégico. Você conhece alguém, você já viu alguém, ou você conhece uma pessoa que deu um mergulho na piscina, bateu a cabeça, quebrou a espinha e perdeu todos os movimentos? Querido, para mim não tem algo mais difícil. Como isso deve ser difícil? Porque é uma pessoa que tem sonho, é uma pessoa que tem expectativa, uma pessoa que tem projeção, por um descuido, por uma bobeira, de repente ela pode ficar o resto da vida, ou numa cadeira de roda, ou vegetando, e isso vem de anos. Então a doutora Tatiana, com muito orgulho, uma cientista brasileira, descobriu essa polilaminina, e ela fez alguns testes com pessoas. Ela fez com 8, 2 já estavam ruins, eu vi que 2 faleceram, mas dos 6, todos os 6 tiveram melhoras absurdas. Mas tem um chamado Bruno, que é um bancário que tem 30 anos de idade. Ele sofreu uma lesão e ele perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. E ele foi um dos que participou desse teste.
E para surpresa da equipe, passado algumas semanas, ele conseguiu mexer o dedão do pé. E a hora que eles constataram isso, a equipe jubilou, celebrou, pulou, porque estava se descortinando algo que nunca foi visto no mundo: um poder de regenerar células nervosas, células medulares. A evolução do Bruno foi tão grande. Depois você entra no Google e você coloca. Ele entrou junto com a doutora Tatiane para dar entrevista no Danilo Gentili, andando, caminhando, que se ela não falasse que ele tinha sofrido acidente, eu não perceberia, de tamanha a recuperação, restauração. Ou seja, uma pessoa que estava determinado para ficar paralítico talvez para o resto da vida, por causa de uma proteína descoberta, conseguiu regenerar, e essa pessoa tem vida, e agora tem vida abundante. Amém, queridos? Queridos, se para você isso não é incrível, para mim eu fiquei assim, ainda mais brasileiro. Eu falei, uau, meu Deus. Toma, Israel. Não, Israel não, porque com certeza Israel, tudo de bom vem de Israel, né, querido? Mas eu fiquei tão feliz. Aí na mesma semana que saía nessa notícia, eu falei isso também, para você não ficar, só para a gente cair na real. Saiu na revista Veja a mulher mais relevante do Brasil. Eu falei, vai ser a doutora Tatiana. Ganhou, queridos, a Virgínia. 54 milhões de seguidores. Fui ver. O Brasil tem um pouco mais de 200 milhões, ou seja, cada 4 brasileiros, um segue a Virgínia, namorada de quem? Do Vini. Que benefício ela tem? O que ela produz? Queridos, é onde eu falo que a nossa cultura nos ensina que quanto mais alcance, likes, isso para a nossa cultura é ser relevante. Enquanto uma doutora que pesquisa uma vida, 27 anos, isso eu fiquei triste, perdeu a patente da proteína porque o governo não deu verba para poder, mas não tem importância. Estou feliz pelo resultado, por tudo aquilo que vai acontecer. Mas o mais incrível, e é onde que eu vou começar a pregar agora, o mais incrível, que eles projetaram, anunciaram, mostraram essa proteína chamada laminina, o formato, a figura, a foto dessa proteína. Pensa que é uma proteína, querido, que ela é responsável por deixar tudo no lugar. A laminina é aquela que consegue unir as coisas, as células, os tecidos, os órgãos, ela que projeta, é uma proteína incrível. E aí projetaram, eu queria por favor a foto dela. Essa é a foto da proteína chamada laminina. A hora que os cientistas viram isso, eles ficaram chocados pela importância da proteína, por tudo aquilo que eles descobriram. Então eles apelidaram essa proteína de proteína de Deus. Então depois você também dá o Google, você vai lá e coloca proteína de Deus. É pelo formato, não tem como a gente não assimilar, associar. E eu só quero fazer um desfecho, porque aqui eu começo a pregar. Eu vou falar da parte espiritual, não da parte de ciência. Mas eu estou falando de uma pessoa que tinha tudo para ser boa, para ser saudável. Mas no percurso da vida, ela é paralisada. Ela perde os movimentos, sentidos, ela praticamente morre. Morre sonhos, morre projetos, morre alegria, morre desejos.
e aquela morte que era para uma vida inteira, então agora tem uma proteína de Deus, que tem um formato de cruz, que dá o poder de poder regenerar e devolver para essa pessoa que estava morta, agora uma vida, e uma vida boa em abundância. E eu falei que eu começo a pregar porque eu quero falar agora daquilo que é espiritual. Se você não associa isso com aquilo que Deus tem para nós, ou com aquilo que... Deus tem um projeto para o homem, desde Adão e Eva. Um projeto perfeito. Um projeto de intimidade, de relacionamento, de sonhos. Um projeto de amor, um projeto de alegria, um projeto de esperança. Um projeto de unidade. Mas então, entra o pecado, e o pecado causa a paralisia, o pecado causa morte, o pecado causa destruição, o pecado mata os sonhos, o pecado não permite que a gente possa ter mais agora uma vida eterna diante de Deus. Então, Deus ele ama tanto o mundo, que ele envia o seu filho, e esse filho ele vai lá, agora na cruz, ele pega o meu pecado, ele pega a minha dor, ele pega o meu sofrimento, ele pega a minha paralisia, e por causa que ele vai lá e vence, ele morre, ressuscita, então agora ele me dá o poder de eu ser regenerado, e viver uma vida em abundância, com paz, com alegria, sabendo que eu tenho uma eternidade, com sonhos e com tudo aquilo que Deus tem para mim. Por isso que Tito e Pedro, quando eles escrevem, eles começam agradecendo, eles falam: bendito é o Senhor, bendito é o nosso Deus que nos salvou. Bendito é o nosso Deus que nos deu por misericórdia, não por obras, não é por causa de nós, não, mas é por causa dele, e ele nos regenerou. A palavra regeneração é uma palavra que vem aquilo que eu não era, aquilo que eu não tinha, aquilo que eu perdi, agora eu tenho, agora nasceu de novo, agora eu posso refazer, reviver. Então Jesus foi aquilo que não era possível, aquele rabo da lagartixa, que se você tirasse, não desse para nascer mais. É aquela pessoa que agora perdeu, está em pecado, está vivendo todo o sofrimento daquilo que o mundo lhe impôs. Então agora ele apropria de tudo isso que Jesus fez, e ele tem a possibilidade de ser uma nova criatura. Amém, queridos? Presta atenção. A proteína laminina, ela tem o formato da cruz e não tem como associar, eu falei isso. E não tem como a gente não enxergar que a mensagem da cruz é essa ponte da regeneração. A mensagem da cruz é aquilo que vai tirar a minha vida pecaminosa, é o meu passado, os meus traumas, os meus erros, as minhas falhas, para me jogar num lugar de vida em abundância, vida plena, de esperança, de vida eterna, de salvação. Eu tenho que passar por essa mensagem. Mas eu tenho percebido que nós como igreja, nós temos que entender o que realmente é isso. E eu até abri um parênteses aqui, porque você precisa entender a cruz.
é importante você entender aquilo que significa cruz. É importante você entender o que realmente Deus quer de nós com a cruz, com a regeneração, tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Queridos, a cruz, entenda isso. A cruz, na verdade, ela é um instrumento de morte. A cruz, na verdade, ela é uma ferramenta que foi usada para matar muitas vidas. Hoje a gente fala muito de cruz, a gente tem imagem de cruz, a gente tem formato de cruz para todo lugar. Mas eu quero que você entenda que a cruz era a pior ferramenta de morte. Se você quisesse matar alguém, você mataria alguém com uma espada, rápido. Se você quisesse judiar de alguém um pouco mais, você matava ele talvez na pedrada, apedrejado. Não sei quanto que uma pessoa aguenta de pedra até morrer. Imagina como deve ser terrível morrer. Agora, se você quisesse judiar mais ainda da pessoa, aqueles que eram bandidos, aqueles que não prestavam, aqueles que tinham que ser humilhados, então o que os aguardava era a morte de cruz. Então eu quero que você entenda, querido, que a cruz, ela é um instrumento de morte. A cruz, ela não era um instrumento de fé. A cruz não era um objeto de fé. A cruz era um instrumento de morte, de execução. A cruz não era algo que era feito para enfeitar, para colocar numa sala. A cruz não era algo que era feito para colocar num carro, num adesivo. A cruz era algo terrível, que toda vez que as pessoas olhavam para ela, elas tinham pavor, porque aquilo era algo de morte. Agora Jesus, ele precisou passar por esse lugar. Era o plano de Deus. Assim como uma lesão na medula, você quebrar a tua espinha paralisa a tua vida. O pecado paralisou, querido, o pecado nos matou. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Diga, a morte passou a todos os homens. Entenda isso. A morte passou para todos os homens, vírgula, porque todos pecaram. Queridos, isso foi uma sentença de Deus. A morte, entrou o pecado, Deus olhou e falou assim, ó, o pecado matou, a morte passou para todos os homens, porque não teve nenhum homem salvo. Todo mundo pecou. Então Jesus, ele precisou agora passar como homem, porque entenda isso, que Deus dá essa autoridade para o homem lá no Éden, e como Deus dá autoridade para o homem, e o homem entrega essa autoridade para Satanás, somente um homem poderia então restaurar isso. Satanás estava tranquilo, porque o homem tinha passado e ele sabia que não tinha homem perfeito. Então Deus tem esse plano, falou, não vai ter nenhum homem perfeito, vai ter que ser o meu filho, e Deus manda o filho. Agora, Jesus, ele morreu na cruz, querido, foi para cumprir uma palavra profética.
Lá em Salmo 22 tem, depois que fala que precisaria ser morte de cruz. Mas a questão não era o tipo de morte, era Jesus como homem, morrer no meu e no seu lugar, para derramar o sangue, e através desse sangue, ele restaurar essa autoridade que estava na mão de Satanás. Mas para ser humilhante, para ser a pior das mortes, então Deus permitiu que o filho dele morresse nesse lugar de cruz, nesse lugar de sofrimento. Agora, se você não entender, queridos, que nos dias de hoje a gente usa, às vezes, esse objeto como um amuleto. Às vezes a gente usa esse objeto, cruz, como um espanta mal olhado, espanta o mal da minha casa. Eu ponho a cruz aqui, eu vou deixar na sala para eu dormir melhor. Na sala não, né? No quarto. Na sala para não entrar não sei o que. No carro para me dar proteção. Entenda isso, entenda isso. O poder não está no instrumento cruz. O poder está naquilo que Jesus enfrentou, morreu e venceu, na mensagem que Jesus tem através da cruz. O diabo não tem medo de você pegar um pedaço de pau, uma cruz, e chegar e mostrar para ele assim, ó. O diabo tem medo de você entender a mensagem da cruz e viver isso. E você chegar na autoridade do nome de Jesus, pela mensagem que a cruz nos trouxe, e aí sim, enfrentá-lo. Então às vezes a gente tem alguns padrões religiosos, que a gente faz de um instrumento de morte, algo sagrado. Falei isso no outro, vou falar aqui de novo. Eu quero que você pense com todo respeito e maturidade, mas eu quero te levar a um lugar de raciocínio. O importante era Jesus morrer, e ele morreu na cruz. Agora imagina só imagina, que o instrumento de morte de Jesus não fosse cruz. Que o instrumento de morte de Jesus fosse uma faca, uma espada, fosse uma arma, fosse qualquer outra coisa que não fosse cruz. Jesus iria morrer, o sangue seria derramado. Eu acredito que a mensagem estaria ali valendo, porque o que importa é a mensagem daquilo que Jesus está fazendo. Querido, é só para você entender onde eu quero chegar. Mas aí você ia fazer isso aqui, ou você ia fazer... Queridos, com todo respeito, entenda isso. Eu estou querendo te dizer, querido, que tem algumas coisas. O Evangelho se baseia na cruz, na mensagem da cruz. Nós só estamos aqui por causa da mensagem da cruz. Mas a cruz sozinha, a cruz como madeira, a cruz como ferramenta, ela não vai proteger você. A cruz sozinha, ela não vai tirar o diabo da tua casa. A cruz sozinha como um amuleto no teu carro, não vai guardar a tua vida. Não, o que vai guardar a tua vida é você entender a mensagem que Jesus proclamou através da cruz. Então o que eu quero que você entenda? Que a cruz, querido, ela não é um símbolo, ela é uma mensagem. Diga assim, a cruz
ela não é um símbolo, ela é uma mensagem. E o que tem poder é a mensagem da cruz. Amém, queridos? 1 Coríntios 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É a palavra da cruz, é a mensagem da cruz, é aquilo que Jesus enfrentou, conquistou, morreu, mas venceu. É isso que é poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Agora entenda algo. A cruz, o derramamento de sangue, essa mensagem, é aquilo que nos regenera. Nós por natureza estamos mortos. Nós por natureza estamos paralisados. Nós por natureza não podemos sonhar sozinhos. Não podemos almejar nada sozinhos. Nós pela nossa natureza, se não fosse a mensagem da cruz, a gente ia morrer e ia para o inferno. É isso que estava esperando a eternidade não com Deus. Agora, por causa de uma mensagem, por causa de um sacrifício, por causa de um pai que ama tanto eu e você, que entregou seu filho para morrer nesse pior lugar, nesse lugar de mais dor, de mais sofrimento, de mais humilhação. Então agora, eu tenho a condição de me apropriar dessa cruz, dessa mensagem, e ser regenerado, para que eu tenha uma nova vida, para que eu seja uma nova criatura, para que eu deixe as coisas que para trás ficam. 2 Coríntios 5,17, por favor. E aqueles que estão em Cristo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova. Eu tenho a vida paralisada, tetraplégico espiritualmente, condenado ao inferno, porque todos pecaram, porque todos precisam da graça e da glória de Deus. Então agora, se eu estou em Cristo, se eu absorvo essa mensagem, se eu entendo aquilo que Jesus fez, eu não só tenho os meus pecados perdoados. Isso é algo incrível. Jesus nos perdoa, Jesus nos justifica, Jesus nos santifica. Mas eu não tenho apenas, se eu posso chamar aqui apenas, o perdão. Mas agora eu sou nova criatura. Ou seja, agora aquela criatura, aquele rabinho da lagartixa, aquele braço da estrela, aquilo que não existe mais, agora eu sou gerado de novo. Eu sou nova criatura. As coisas antigas já não pertencem mais. Eis que tudo se fez novo. O que eu estou querendo dizer, querido? Não tem como eu estar em Cristo e não ser regenerado, não ser nova criatura. E o problema é que tem muita gente que vem na igreja, tem muita gente que acredita na cruz, muito mais como instrumento, como religião, mas ainda não foi regenerado. As coisas antigas continuam lá, não passaram. Aquilo que era para fazer novo, não fez. Continua com a mesma vida antiga. Eu estou aqui, eu acredito, eu sei. Deixa eu te falar algo, pode doer, mas o diabo também acredita. O diabo viu, o diabo tremeu, ele achou que não tinha mais jeito, mas ele acredita mais do que você em Jesus e na cruz. Agora, a mim e a você que entende essa mensagem, eu não só sou perdoado, justificado, mas eu sou regenerado, querido. E regenerado é quando Deus me faz de novo. Regeneração é fazer de novo, é reconstruir, é eu ser nova criatura. E aqui está a diferença de eu ser religioso e de eu ser filho de Deus. Agora, entenda algo.
Deus, quando pediu para Pedro, para Tito escrever, Ele colocou um propósito para nós sermos regenerados. E eu quero falar sobre isso, porque você é perdoado, você é santificado, você é justificado, você entendeu a mensagem da cruz, que bom, glória a Deus. Então agora eu tomo posse, agora eu sou nova criatura, eu sou regenerado, para quê? 1 Pedro 1, versículo 3. O texto que nós lemos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos o quê? Nos o quê? Agora, olha, depois de regenerou, tem uma palavrinha assim, ó, para. Diga assim, para. Regenerou para alguma coisa. E Pedro aqui, ele cita 3 paras. O primeiro, que ele colocou aqui, ó, para viva esperança. Diga, viva esperança. Você foi regenerado para uma viva esperança. Uau. Versículo 4. Você foi regenerado para uma herança incorruptível. Diga, herança incorruptível. Versículo 5. Você foi gerado para, lá no meio, diga, salvação. Então tem um propósito pelo qual nós fomos regenerados. Entende que é um caminhar. E eu quero falar sobre isso, primeiro sobre essa viva esperança. E quero ser muito breve nisso aqui. Nós tivemos o culto ontem, eu também achei incrível aquilo que o pastor Saulo ministrou sobre nós. Além de toda a presença, uma palavra muito pontual. Mas eu quero te relembrar, e você que não veio, eu quero te falar muito rapidamente para você entender o que eu quero te dizer. Ele falou sobre Atos 1 e sobre Atos 2, onde em Atos 1 os discípulos começam a perguntar algumas coisas para Deus. E esperando uma resposta e uma pergunta daquilo que os afligia. E eles querendo uma resposta de Jesus, e Jesus, a hora que vai responder, não responde. Fala, não preciso responder para vocês. Vocês não precisam saber nem o tempo, nem as estações disso. Só confia. Mas aí ele continua falando assim, mas recebereis poder. E foi onde o pastor Saulo fala que tem muitas respostas que nós queremos saber de Deus, e que às vezes nós não sabemos. Mas que Jesus, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e na autoridade, Ele também nos dá essa autoridade, esse poder, essa graça, de nós sermos cheios, e podemos com essa autoridade, suportar, viver, e agora eu quero trazer para isso, encher o nosso coração de uma viva esperança para tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando Pedro ele escreve sobre nós termos uma viva esperança, ele está falando o que te motiva. Eu quero que você seja regenerado para você entender que tem alguma coisa que tem que te dar sentido, que tem que fazer você ter um foco, ter uma meta, ter um alvo. Querido, alguém escreveu, eu sabia quem que era o autor, não lembro mais, mas nem lembro também a frase direito, mas fala assim, ó, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve.
Querido, se você não tem uma esperança, se você não tem uma meta, se você não tem um direcionamento, se você não tem um foco, um planejamento, você está perdido. Você não tem alegria, você vive, espera. O que Pedro está falando é, você foi regenerado para você ter uma viva esperança. Agora, entenda algo que eu achei isso muito incrível. Esperança é diferença de fé. 1 Coríntios 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele separa fé e esperança. Parece que são a mesma coisa, mas são diferentes. Então a fé é aquilo que faz eu acreditar, a fé é o que nos move, a fé é o que nos salva. É um dom gratuito de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas mediante a fé. A nossa salvação é pela fé. A fé, Hebreus 11, versículo 1, diz que são a convicção daquilo que eu espero. Para você entender, querido, a fé é aquilo que eu acredito, aquilo que eu tomo posse, aquilo que eu trago à existência, mas é para eu viver agora. Então, eu tenho fé que eu sou salvo, e isso aplica na minha vida hoje. Eu tenho fé que Jesus é Senhor, eu estou aplicando na minha vida hoje. Se trata de algo muito mais do presente. Agora, esperança é algo futuro. Esperança é algo que ainda vai acontecer. Esperança é algo que eu aguardo, que eu anseio, que me gera expectativa. Romanos 12, versículo 12. Olha o que Paulo fala. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo está falando, olha aqui, olha para mim. Paulo está falando o seguinte: se você for regenerado por Cristo, você tem que se alegrar naquilo que você espera que está preparado para você. E se você se alegra, se isso é vivo, se isso é verdadeiro, se isso enche o teu coração, as tribulações, as circunstâncias, os problemas, os gigantes que você está enfrentando, isso não vai ter efeito, porque você está alegrando numa esperança que você sabe que é eterna, que é viva, que é verdadeira. E quando isso enche o nosso coração, isso te impulsiona a você não desistir, a você não parar, a você não desviar, a você não desmotivar, porque eu não estou vivendo por essa circunstância, eu não estou vivendo por essa resposta que não chegou, eu não estou vivendo por esse pedido que não aconteceu, não, eu vivo por uma esperança que eu tenho, que eu vou encontrar com o meu Deus para todo sempre, eu vou viver com Ele eternamente, e Ele está preparando um lugar para mim. A minha esperança está na glória, a minha esperança está na eternidade, a minha esperança está no Senhor Jesus. Então Paulo fala assim: alegrem-se. Sabe, nós temos que entender, queridos, que às vezes a gente acha que Jesus foi na cruz como um herói. Jesus foi na cruz para ser um mártir. Querido, a mensagem da cruz, isso tem que entrar no seu coração. Jesus, ele foi como um substituto. Diga, substituto. Eu era o paraplégico, o pecador, cheio de maldição, que não merecia o céu. Eu sou a pessoa que não tinha condição de ser regenerado. Quando a gente olha para uma pessoa que é herói, ele foi herói, cara, corajoso pra caramba, isso que é macho. Agora, quando eu era para subir,
E a hora que eu vou subir, Jesus fala assim: não, Murilo, eu vou te substituir. Você não vai para esse lugar. Eu vou pagar essa dor, eu vou pagar esse pecado, eu vou pagar essa maldição, eu vou sofrer no teu lugar, para que você então possa ser regenerado e seja nova criatura. É essa a mensagem da cruz. É esse o amor do Evangelho. E quando você entende isso, teu coração tem que encher de uma viva esperança. Por quê? Porque isso aqui não acaba, isso não termina. Tem um ditado que fala que a esperança é a última que morre. Queridos, para nós como cristãos, como filhos, isso não pode ser verdade. Se a tua esperança morrer, querido, você está morto. Você está só esperando chegar a tua vez. Mas você não tem mais expectativa, você não tem mais alegria, você não tem mais desejos. Por quê? Porque você não tem mais uma esperança no qual te impulsiona a você viver. Então para o mundo a esperança é a última que morre, pode ser, mas para nós temos convicção, alegria plena que a nossa esperança não morre, porque ainda que eu possa morrer, Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu tenho uma esperança de um Deus que está me esperando, guardando, e nós vamos encontrar e viver eternamente com Ele, amém? Mas tem o segundo diga herança incorruptível. Então nós somos regenerados para uma viva esperança, mas também para uma herança incorruptível. Querido, entenda que quando Pedro fala, ele coloca a palavra incorruptível. E eu fiquei pensando nisso. Falei: Deus, mas nós temos uma vida aqui também, né? E sabe, querido, foi incrível, porque Deus ministrou tão gostoso comigo. Eu falei: uau, entenda isso. Era como assim se o Espírito Santo falasse: Murilo, eu tenho herança para vocês em vida. Eu tenho bênção, eu tenho talentos, eu tenho dons. E eu falei: Deus, E aí Deus me levou na história de Lucas 15, do filho pródigo. Ele falou assim: o meu filho estava vivo, e ele pediu para o pai representava eu, me dá minha herança, minha parte. E o pai falou o quê? Toma, filho. O filho pegou aqueles dons, aqueles talentos, aquela herança, e ele usou para o lado errado. Livre-arbítrio. Quantos de nós temos pegado dons e talentos que Deus tem nos dado, heranças que Deus tem nos dado, e temos também levado, desperdiçado, no nosso mundo, no secular, não vivendo aquilo que Deus quer? E sabe, o que Deus ministrava Murilo, eu quero sim que vocês sejam abençoados, eu quero sim que vocês tenham vida e vida em abundância. A gente sabe que no mundo a gente vai passar aflição, a gente sabe sim que no mundo tem guerras, tem dificuldades, querido, mas não é só isso, tem também, tem Isaías 1,19, que se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E eu falei, o meu desejo, a minha oração, é que a igreja possa comer o melhor dessa terra, que você possa ter saúde, que você possa ter paz, que você possa ter provisão, que você possa guardar o teu coração, para você pegar toda essa herança e desfrutar no caminho do Senhor, enquanto você está vivo. Quantos homens e mulheres de Deus foram prósperos e continuaram santos, tementes a Deus? E a minha oração é para que essas promessas te alcancem. Mas a verdade é que Pedro está falando de uma herança que eu ainda e você nós não recebemos. Uma herança que é incorruptível. Querido, eu preciso que você entenda, tem uma herança no céu poderosa que você nem imagina que está esperando você. Porque a nossa herança aqui, querido, ela tem validade. A nossa vida aqui, ela é passageira.
a bênção que Deus te deu, a cura que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, a roupa que Deus te deu, a porta aberta que Deus te deu. Querido, tudo isso tem validade. Tem umas coisas tão doidas, mas Deus me trouxe Lázaro. Eu falei, queridos, Lázaro estava 4 dias morto, sim ou não? Sim ou não? Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Glória a Deus, que milagre, que coisa incrível, que algo sobrenatural. Uau, uau, uau. Mas passou uns anos, querido, Lázaro morreu de novo. A bênção sobrenatural. Prazo de validade curto. O que é para Deus alguns anos a mais? O que é para Deus alguma coisa? Agora, o que Pedro está falando é o seguinte: não, eu quero que vocês entendam uma mensagem da cruz. Eu quero que vocês sejam regenerados, para que a herança de vocês não tenha data de validade. A herança que eu tenho para vocês é incorruptível. Quando vocês receberem ela, vocês vão desfrutar, 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 e desfrutar, e desfrutar. E a hora que você olhar, não vai acabar, porque é eterna, é incorruptível. E é por isso que o nosso coração enche de esperança. Por isso que Paulo estava passando por tantas lutas, e ele falou, não tem problema, vocês não sabem o que está me aguardando. Por isso que ele fala assim, ó, não acumuleis tesouro, onde a traça, ferrugem, corrói, destrói. Aqui, queridos, você vai gastar toda tua energia, mas tem validade. Não estou falando para você não trabalhar, não estou falando para você crescer, querido, faça, cresça. Mas que o teu foco, que o teu objetivo seja em acumular aquilo que é eterno, aquilo que está no céu, frutos dignos, corações salvos através da tua vida, caráter de Cristo transformado, você sendo uma carta, onde você passa, as pessoas olham e falam assim, vai ali, um homem ou uma mulher irrepreensível. Eu tento achar alguma coisa para derrubar esse cara, mas não tem, o cara não dá brecha, o cara parece que não erra. Sabe, que a pessoa possa olhar para você e tentar querer achar algum erro, querido, e falar assim, cara, esse cara dá testemunho em tudo. Eu olho para a casa dele, está certa, eu olho para a finança dele, está certa, eu olho, está certo, meu Deus do céu. Uma carta de Cristo, é isso que a Bíblia fala, que as pessoas olham para mim, para você, elas leem em você. E toda vez que elas leem em você e elas veem Cristo, o nome de Jesus está sendo exaltado. Você está acumulando uma herança no céu. Amém, queridos? Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Paulo, ele fala o seguinte, eu tenho por certo, eu tenho uma convicção, que tem uma glória, que tem algo muito mais poderoso que eu não conheço, que vai ser revelado a nós. E para concluir, o último, salvação, 1 Pedro 1,5, falando, a salvação preparada para revelar-se. Em outras traduções, uma salvação a ser revelada. Como assim? Uma salvação a ser revelada. Você é salvo ou não é? Vai ser revelado ou não vai? Como? E eu quero que você entenda algo sobre isso, que a salvação é um processo, que a salvação é um caminho, que a salvação é um trilho. E a Bíblia, e eu vou te mostrar isso, ela coloca no passado, no presente e no futuro. Efésios 2, versículo 8, diz o seguinte, porque pela graça sois salvos. Diga, sois salvos. Querido, sois salvos está falando no passado, é pela graça, é mediante a fé.
É aquilo, é você crer. Isso não vem de você, é dom de Deus. Ou seja, por aquilo que Jesus conquistou na cruz, se você tomar posse disso, se você confessar com sua boca, se você aceitar Jesus, se você crer no seu coração, então já está falando que você sois salvo, está falando de passado. É algo que está disponível para você. Claro que é mediante a fé, claro que é mediante a tua confissão. Mas não é só isso. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, diga, somos salvos. Querido, ele está falando ali do presente, para nós que somos, está falando de uma vida, para nós que estamos caminhando, que estamos procurando crescer, que estamos tentando viver em santidade, que estamos procurando orar, jejuar, ir na igreja, fazer as coisas certas, para nós que somos salvos, está falando de um presente. Mas Romanos 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos, diga, seremos salvos. Querido, seremos salvos está falando de um futuro. Pedro está falando que nós vamos ser regenerados para uma salvação que ainda vai se apresentar. Querido, tem algo especial para mim e para você. Tem uma salvação, querido, que nós precisamos continuar caminhando. Filipenses fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Se eu preciso desenvolver, significa que é um processo. A palavra fala que a boa obra que Deus começou é passado, mas Ele vai completá-la. Completá-la é futuro. Ou seja, tem algo que começou, mas tem algo que vai ser completo. Então, eu tenho um trilho, eu tenho um caminho, eu tenho um processo. Eu tenho, queridos, um lugar que eu saio daqui para ser regenerado. E eu tenho que continuar para eu viver como nova criatura. Cadê o louvor? Pode subir aqui, queridos, por favor. Queria te convidar para você ficar de pé, para você achar que está acabando. Deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo disso tudo em 3 minutos. Foca aí, para você atender e entender a nossa mensagem. Comecei falando de Tito e de Pedro, que fala sobre uma regeneração através do Espírito e de Jesus, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Falei de uma proteína que foi descoberta agora por uma cientista brasileira, chamada uma proteína de Deus, que coincidentemente tem o formato de uma cruz. E essa proteína, chamada laminina, ela depois foi feita esqueci o nome dela, polilaminina, isso. Ela tem o poder de regenerar, de reconectar as células medulares, e eu fiquei apaixonado porque é uma cientista brasileira. Da mesma forma, Jesus, nós sendo pecadores, nós sendo falhos, nós tendo toda maldição, sendo paraplégicos espiritualmente, Deus envia o seu Filho, que enfrenta, vence e transforma aquele instrumento de morte, de execução, que era terrível, numa mensagem poderosa, para que eu e você pudéssemos ser regenerados, não só perdoados, não só salvos, mas regenerados para sermos novas criaturas de verdade. E nós somos regenerados para ter uma viva esperança. Ou seja, eu preciso acreditar, isso que vai me impulsionar, isso que vai me dar força, isso que vai ser o poder de Deus para eu continuar caminhando. E não só uma viva esperança, mas entendendo que eu tenho também
uma herança incorruptível, que não tem validade, que o céu aguarda, que está preparado para mim, e que Deus está lá celebrando, esperando para entregar para mim e para você. E essa salvação vai ser apresentada e entregue a cada um de nós, que continuarmos a desenvolver, porque é o papel meu e seu permanecer fiel até a morte. Amém? É a mensagem. Não tem como eu ser nova criatura sem eu ser regenerado pela mensagem da cruz. Tudo passa pela mensagem da cruz. Tudo passa pela mensagem da cruz. Abaixe sua cabeça.